Beleza? Então, essa aula está sendo gravada. Estamos na sexta aula de síntese orgânica, disciplina da pós-graduação. A gente está na segunda parte de Name Reactions. A aula passada foi só para apresentar para que serve, né? Os Name Reactions foi criado para tentar usar uma linguagem mais rápida, mais simplificada de explicar as reações. O problema é que essas reações, muitas delas não têm muita representatividade, a gente tem muita a reação foi descoberta por maioria por americanos, europeus, e ele é um pouquinho elitizado. Então, ultimamente está sendo ensinado cada vez menos esse tópico de síntese orgânica. E como eu estava falando no começo da aula, eu vou enfatizar um pouco, vou destacar um pouco mais a Diels-Alder hoje, e eu vou fazer um paralelo, só para vocês terem uma comparação com a reação que foi mencionada por último, que é a reação de Mitsunobu. Uma reação que eu gosto muito, mas vocês vão ver por que eu gosto muito mais dessa do que essa, apesar de ser reações diferentes, de objetivos diferentes, mas vocês vão perceber que na prática o quanto que isso é interessante em relação a uma reação de Mitsunobu. Tá? Então, cada reação que foi mencionada aqui tem a sua particularidade, tem o seu mecanismo, tem o seu objetivo, e hoje vou falar com mais calma essas duas reações aqui, a Diels-Alder e a Mitsunobu. Tá? E aí, se der tempo, eu comento as outras reações. Bem, reação de Diels-Alder a gente viu na aula passada, rapidamente utilizando aquele aplicativo do Action Flash. Você precisa, para fazer uma reação de Diels-Alder, que a gente chama de eno, tá? Então, de eno, se você tiver um sistema dupla, simples, dupla, caracteriza um de eno. Aqui pode ser qualquer coisa, pode ser um grupo qualquer aqui, tá? E você também precisa ter um genófilo, que tem pelo menos um par de elétrons. Pode ser um alceno, pode ser até um alcino também, tá? Alcino também faz reações de Diels-Alder. E aí o produto dessa reação, já mostrando aqui o mecanismo, é um mecanismo que a gente chama de reação pericíclica, né? Você forma um estágio de transição, e aí o produto da reação é essa daqui. Para quem nunca ouviu falar dessa reação de Diels-Alder, vamos pegar aqui a numeração. O dieno aqui, nesse exemplo, tem 4 carbonos, e ele aparece aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, as ligações sigma aqui se mantiveram, tá? O que houve a mudança aqui das ligações pi. É como se essa ligação pi que estava aqui, ó, mudou para cá, certo? Que é essa daqui. Essa outra ligação pi foi usada para formar uma nova ligação sigma. Então, é como se essa ligação dupla que eu coloquei em vermelho fosse essa nova ligação formada. E esse par de elétrons pi aqui, que estava no genófilo, também foi usado, foi promovido para formar uma nova ligação sigma aqui. Certo? Então, esses 6 elétrons pi que estão envolvidos aqui na reação, a gente tem 6 elétrons pi, 2 deles ainda viram uma dupla ligação, só que as outras duas se transformam, entre aspas, em ligações sigma. Tá? Então, uma reação que a gente chama de 6 elétrons pi, a gente tem 4 de eno, mais 2 o genófilo, isso que a gente chama uma reação pericíclica 4 mais 2. A gente, se der tempo, a gente comenta um pouco mais sobre o que é essa regrinha de numeração que a gente vê em algumas reações. A gente vê também reações de rearranjo, tá? Mas na maioria dos casos, reações pericíclicas. Porque um dos motivos que eu gosto muito dessa reação é a questão do rendimento, tá? O rendimento dessa reação, em termos de economia atômica, quem nunca ouviu falar de economia atômica, é só lembrar um pouco de química verde, tá? A economia atômica é quando você incorpora todos os
os átomos, se aproveita todos os átomos dos dois reagentes, eles fazem parte da estrutura do produto. Então, quando você aproveita todos os carbonos, os hidrogênios dos dois reagentes, eles estão incorporados na estrutura do produto, você tem uma eficiência de 100%. Tá? Então, você aproveitou toda os átomos, né, dos reagentes para incorporar no produto. Então, e você não tem subproduto, né? Então, o único produto é esse daqui, que vem justamente da adição dos dois reagentes. Então, isso aqui é uma coisa que poucas reações apresentam. Tá? E quanto mais perto de 100% a reação for, mais econômico, do ponto de vista atômico, e também, no ponto de vista de química verde, isso aqui também é muito levado em consideração. E essa reação de Elzalder era muito interessante também do ponto de vista didático, porque a gente pode entender um pouco mais sobre o que é uma reação estereoespecífica, o que é uma reação estereosseletiva. Nesse caso, a de Elzalder é uma reação regioseletiva, tá? E o parâmetro da economia atômica, que a gente já comentou, da reação ser considerada uma reação verde, do ponto de vista ambiental, porque você não gera resíduos. Todos os átomos presentes nos reagentes são incorporados na estrutura do produto. Tá? Então, a gente tem aqui o 100% da economia atômica. A questão de ser estereoespecífica e estereosseletiva tem a ver com o mecanismo da reação e com a reatividade em termos de cada um dos componentes da reação. Por exemplo, no dienófilo, a gente pode ter dienófilos de diferentes configurações, né? Dependendo da configuração do dienófilo, ele vai levar uma reação estereoespecífica. Então, ele vai ser específico se ele for cis, ele vai ser específico se for trans. A mesma coisa funciona para o dieno. Se ele tiver uma conformação cis-cis ou trans-trans, vai ser específico, tá? Se for uma conformação cis-trans, a gente vai ver que essa reação também tem uma certa especificidade. A questão da regioseletividade tem a ver com a regra do produto endo e com a regra dos regioisômeros, que eu costumo chamar de regra ortopara. Lembra um pouco aquelas reações de substância eletrofílica aromática. Tá? Só que a regra do ortopara a gente usa para SEAR, só que essa reação não tem nada a ver com aromáticos, né? Mas é uma analogia que a gente usa para fazer essa regra, para usar essa regra dos regioisômeros. Outra característica dessa reação de Elzalder é a presença de grupos retiradores, principalmente no dienófilo. Esse aqui, lembrando que é o dieno, e esse aqui é o dienófilo. Comentei lá atrás, na aula passada, rapidamente, que o dienófilo, você precisa ter grupos eletroretiradores de elétrons, ou electron withdrawing groups, do inglês, né? Toda vez que você for ver uma sigla EWG, significa que é um grupo que retira elétrons através de efeito indutivo ou de efeito de ressonância. Então, nesse caso aqui, o EWG aqui é uma carbonila. Carbonila, a ligação covalente polar, né? Esse carbono é um carbono eletrofílico. Por ele ser eletrofílico, ele tende a puxar elétrons para si através das ligações, não só sigma, mas através da ligação pi. Tá? E quanto mais o efeito retirador de elétrons, quanto mais forte, mais brando vai ser a reação de Elzalder. Então, nesse exemplo aqui, essa reação pode ser feita quase que a temperatura ambiente, que a reação vai acontecer. Tá? Nesse caso aqui, ocorre a 30 graus Celsius. Então, fazendo uma analogia entre a temperatura e a energia de ativação, né, ou com a energia necessária para a reação acontecer, a gente precisa de uma temperatura não tão alta, significa que a reação relativamente ocorre sem demandar muita energia para a reação acontecer, né?
E aí, fazendo o produto aqui da Dielsalden, a gente tem esse anel de 6 membros. Eu vou reescrever aqui só com traços. E com o grupo aqui. Por que a presença de grupos eletroretiradores favorece esse tipo de reação? Se a gente montar uma estrutura contribuinte de ressonância desse reagente aqui, do genófilo, uma das estruturas contribuinte de ressonância é quando você migra a dupla para cá e a dupla vai para o oxigênio. Você tem essa estrutura contribuinte carregada, que contribui muito pouco, né? Essa estrutura contribuinte contribui mais para o híbrido, certo? Mas o híbrido, então, por causa dessa estrutura contribuinte que tem as cargas formadas, o híbrido de ressonância, que seria a estrutura mais real, é com carbono aqui positivo e o oxigênio negativo. Então, essa estrutura está relativamente polarizada. Isso faz com que esse ataque aqui, ó, seja mais fácil, né? Então, se você tem esse caráter de densidade de carga positiva nesse carbono, ele fica mais suscetível a receber o par de elétrons da dupla. Então, por isso que a reação vai acontecer mais fácil. Se você não tiver o grupo retirador, aqui não vai ter densidade de carga positiva ou negativa, né? Então, por isso que a reatividade diminui um pouco. Tá? Então, está relacionado às estruturas contribuintes de ressonância, que você pode ter uma densidade de cargas positiva e negativa na reação. Então, essa aqui é uma das características da reação de Diels-Alden, tá? É a presença de grupos retiradores no genófilo. Para não ficar falando muito, vamos fazer um exercício. Quem tiver papel aí, caneta, proponha o produto da reação desse dieno, que é o butadieno, é o dieno mais simples, né? E esse genófilo aqui, que é o acrilonitrila. Vou deixar um tempinho aqui para vocês fazerem. Então, você pode começar analisando a estrutura do genófilo. Então, o nitrogênio é mais eletronegativo que o carbono, certo? E tem uma regrinha que alguns algumas pessoas alguns professores não gostam de abordar, que é o lance do delta. É você intercalar o delta, né? É alternar o delta. Seria a regra de alternar o delta. Então, se esse aqui é delta menos, esse é delta mais, esse seria algo como se fosse um delta menos, e aqui seria um delta mais, né? Mas é só você montar a estrutura contribuinte de ressonância, você vai perceber que aqui é um delta mais, esse carbono aqui. Então, a gente pode começar doando par de elétrons para esse carbono, de longe. Esse aqui vai promover para formar aquela ligação, e esse aqui vai para cá. Então, se a gente desenhar aqui, a gente pode numerar para facilitar. 1, 2, 3, 4. Virou uma dupla para cá. Formei uma ligação aqui, certo? Vamos colocar 5, 6. Aqui seria o 5 e aqui seria o 6. O 6 tem a nitrila. E a ligação 1 e 6 está aqui. Ok? Olha que interessante a reação de Diels-Alden. A reação de Diels-Alden também permite a você criar carbonos centroestereogênicos, né? Então, esse aqui é um carbono assimétrico. E aí, essa reação de Diels-Alden, a gente não sabe qual que é o catalisador aqui, mas acho que foi só sobreaquecimento. Você criou um centro estereogênico, e aí, nesse caso, você pode criar, então, uma mistura. Você vai ter a mistura do R e do S, né? Então, nesse caso aqui, você tem dois produtos. O para frente e o para trás. Certo? Espero que vocês tenham acertado aqui esse exercício. Que é o que está falando aqui. Opa. Bem, vamos falar um pouco então da estereoseletividade, estereoespecificidade da reação de Diels-Alden. Vamos falar primeiro da estereoespecificidade. Estereoespecificidade diz o seguinte: se você tem um reagente com uma estereoquímica definida, nesse caso aqui eu estou usando só o genófilo cis, que significa o genófilo cis nesse caso aqui. Alceno cis é quando os dois grupos de maior prioridade estão apontados no mesmo lado, certo? E quando você tem as duas
os dois grupos de maior prioridade no alceno estão apontados em lados opostos, você tem o trans. Existe a nomenclatura EZ também, que a gente pode usar, tá? O Z seria algo mais parecido com isso aqui, e o trans seria o E aqui nesse exemplo, tá? Em termos de preferência. Aqui a gente tem o cis, dois grupos apontados no mesmo lado. Se você usar só o cis com esse dieno aqui, os produtos da Diels-Alder vão fornecer produtos cis. Tá? Então, esse tipo de reação aqui é uma reação estéreo específica. A partir de um reagente com uma estereoquímica definida, um estereoisômero só, certo? Não estou usando misturas de estereoisômeros. Eu tenho só um estereoisômero aqui. Do cis, do trans, eu só estou reagindo com cis. O produto deu apenas cis, tá? Se deu apenas de uma estereoquímica específica, né, das duas possíveis, não formou trans de maneira, não tem como formar o trans, não formou traço de trans, então significa que ela é estereoespecífica, porque o caminho da reação só pode levar ao cis. Pelo mecanismo, eu não consigo transformar o cis em trans, né? Pelo mecanismo, essa dupla aqui não vai girar, não vai formar, não vai ter uma mudança do cis para o trans. Como não há possibilidade de formar trans e o cis só vai levar ao cis, a gente diz que é uma reação estereoespecífica. Mas, professor, tem uma mistura de produtos aqui, então. Aqui é uma reação estereoespecífica com base nesse tipo de estereoisomeria, certo? Cis-trans. Agora, enantiomeria, que é o caso aqui que está acontecendo, a mistura, então esse é enantiomero desse, aí, se você quer que uma reação seja enantioespecífica, isso aí é muito difícil de acontecer, tá? Então, aqui criou uma mistura de enantiômeros, por isso que isso causa tanta confusão. Você cria uma mistura de enantiômeros, certo? Só que, do ponto de vista de estereoisômeros, você formou só um único tipo de estereoisômero. Então, é estereoespecífica. Tá? Essa reação de Diels-Alder não tem como ser enantioespecífica ou enantioseletiva, salvo dependendo de alguns catalisadores. Tá? Mas isso aí é literatura mais atual. A mesma coisa serve para o trans. Então, se você reagir o trans, o dienófilo trans, tá? A gente tem aqui os dois grupos de maior prioridade apontando em lados opostos. Você, obrigatoriamente, pelo mecanismo da reação de Diels-Alder, você só consegue formar produto trans. Então, a partir de um estereoisômero, você formar um único produto, do ponto de vista de estereoisomeria, o trans, isso também é uma reação estereoespecífica. Porém, você forma, nesse caso aqui, uma mistura de enantiômeros. Ok? Então, estereoespecífico não significa formar um único composto. Você vai formar um único estereoisômero. Mas esse estereoisômero não significa que ele vai ser um único enantiômero. Tá? Por isso que causa uma confusão. O que ser estereoespecífico e estereoseletivo. Então, o que a gente viu aqui é em relação ao dienófilo, né? Então, analisando a estereoquímica do dienófilo. Mas agora a gente pode também ter mais especificidade em relação ao dieno. Tá? Quem que é o dieno mesmo? É esse cara aqui, ó. Esse dieno aqui é específico, ele tem uma estereoquímica definida, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um... Como que eu analiso os sistemas de dienos, né? Então, você pode analisar cada uma das duplas, ó. Isso aqui tá assim, né? Tá em trans. E esse aqui, com isso aqui também tá trans. Então, a gente costuma chamar isso de trans-trans, né? E você vê que os dois hidrogênios aqui estão apontados aqui para o meio, né? E os dois substituintes aqui do dienos maiores estão apontados para cima e para baixo. E aqui tem um dienófilo qualquer. Você faz essa reação,
Analisando a estereoquímica agora aqui do produto, você está vendo aqui que esses grupos aqui, o CH3, CH2, CH3, que vem daqui do dienófilo, eles estão apontados no mesmo lado, tá? Por quê? Por causa da estereoquímica aqui do dienófilo. Então, isso aqui também é uma questão de estereoespecificidade. Então, é uma reação estereoespecífica. A partir de um único estereoisômero, eu levo apenas a um tipo de produto em relação à estereoisomeria. Então, eu formei só o cis, né? Então, esse aqui é cis, esse aqui é cis. Olha que legal também. Quando você tem em vez de um alceno simples, você tem um alcino, fica uma dupla, né? Então, você fica agora, em vez de um ciclo hexeno, você tem um ciclo ciclo hexdieno. Ciclo hexadieno, tá? Como produto. Vamos analisar outra propriedade muito um pouquinho chata de observar, que é a regra do produto endo, tá? Que a gente chama ou analisar a diferença entre produto exo e produto endo. Pessoal, vou pedir para vocês tentarem fazer mais uma vez, mais essa reação de Eussaldo. Agora, eu tenho aqui um pentadieno, ao invés do butadieno. O butadieno é só com 4 carbonos e o pentadieno é aqui, tá? Esse pentadieno, ele é um ciclo. Então, é um anel fechado, e essas duas duplas aqui estão nessa conformação. Mas não tem como mudar muito a conformação dessas duas duplas. E aqui eu tenho de novo a acrilonitrila. Vamos dar 2 minutos aqui para vocês tentarem bolar a estrutura do produto. E eu vou dar 2 minutinhos, que aí eu já aproveito e pego os modelinhos aqui. Então, vou fazer uma colinha aqui no cantinho. Então, a dupla do dienófilo é essa daqui, tá? Não confunda com a tripla aqui da nitrila. O livro já colocou um pouquinho mais no formato já para propor um mecanismo. Então, a gente tem aqui a dupla formando uma ligação, essa aqui vai formar outra ligação, e essa aqui vai só rearranjar a dupla. Tá? Então, o problema aqui é esse carbono a mais aqui que vai criar uma certa dificuldade na hora de desenhar. Via de regra, geralmente reações de Eussaldo, principalmente dieno e dienófilo, formam um anel de 6 com uma dupla. Essa é uma estrutura mínima, uma estrutura mínima do produto que a gente espera sempre uma reação de Eussaldo. O problema aqui é que agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. E o quinto carbono, ele está aqui, ó. Então eu tinha que fazer uma ligação entre o 4 e o 5. Então, eu faço meio que eu fecho aqui uma pontinha a mais aqui dentro do anel de 6, né? E aqui seria o sexto e o sétimo carbono, que formou a ligação. E no 6, eu posso colocar a nitrila aqui, que não está diretamente envolvida na reação. E aí, olha que legal. Eu tenho aqui, lembra do centro estereogênico? Então, você criou um carbono com 4 ligações diferentes. E eu tenho essa estrutura aqui, ó, tá? Esses 2 carbonos também têm as 4 ligações diferentes. Então, eu estou fazendo aqui um que a gente chama de cabeça de ponte. Se a gente desenhar isso aqui em perspectiva, a gente pode desenhar, na verdade, 4 estruturas possíveis para esse composto. Tá? Eu vou desenhar as 4 aqui. Então, desenhando de uma maneira tridimensional, seria algo mais ou menos parecido com isso. Isso. Tá? E aqui seriam os 2 possíveis. Então, é como se fosse o para frente, ou para trás e para frente, né? Se a gente estivesse desenhando isso aqui de maneira esse e o em cunha, certo? Seria algo mais ou menos redesenhando esses 2 produtos aqui e aqui. Professor, quais seriam os outros 2? Então,
Se a gente supor que isso aqui está para cima, certo? Por que que eu reagi desse jeito aqui com 6 para baixo, 7 para cima? Será que eu não poderia ter reagido assim? Dá diferença? O 7 aqui embaixo, o 6 em cima? Então, se for desse jeito, virando, se eu girar essa molécula aqui, colocar de ponta cabeça, aí eu teria esses dois produtos aqui. CN para cima ou para fora. E o CN para baixo aqui, tá? Tá horrível isso aqui, tá muito mal desenhado. Deixa eu apagar aqui. Tô na tremedeira hoje. Tomei muito café. Desenhar no computador. Trampo. Tá joia? Formei 4 produtos. Esse. Agora vamos tentar fazer. Lembra da aula de estereoquímica que o pessoal achou um pouquinho complicado? A gente tem que usar aquele exercício de identificar quem que é quem, qual que é a relação entre esses quatro. Se são enantiômeros, ásteros, se são o mesmo composto. Então, a gente tem que fazer esse exercício visual, tentar ver se é a mesma coisa, se é enantiômeros, se são diásteros, isômeros. Então, se a gente traçar um espelho e a gente desenhar o enantiômero, seria algo mais ou menos parecido com isso, certo? E aí, se a gente gira isso aqui agora, vamos girar 180 graus. Nesse plano mesmo, fazendo assim só, certo? Se a gente só girar a molécula, a gente não, nós só está alterando a conformação, a gente não está quebrando ligação nenhuma. Vocês percebem que essa estrutura aqui é idêntica a essa daqui? Certo? É a mesma coisa. Então, essa estrutura, que é enantiombro a essa, esse aqui, ó, é idêntica a essa. Então, eu girar 180 graus aqui, eu tenho isso daqui. Então, a relação entre esses dois aqui é que esse é enantiômero de 1. Vamos chamar esse de 1. Tá? E esse composto 2, se a gente desenhar e girar também, esse aqui vai ser enantiômero de 2. Opa. Tá? Então, a gente tem os 4 compostos possíveis aqui, sendo esse enantiômero desse e esse enantiômero desse. Tá? Vamos esquecer um pouquinho os enantiômeros. Então, a gente tem esses dois produtos principais aqui. Via de regra, principalmente quando a gente tem uma estereoquímica aqui, principalmente quando você tem um elemento aqui ligando, fazendo um biciclo, que a gente fala, né? Que a gente costuma chamar de biciclo. Quando você tem essa ligação a mais apontada para cima e a dupla, se vocês olharem, a dupla está apontando para baixo e a ligação está apontando para cima, a gente chama isso de exo. Quando você tem a ligação apontando para baixo e a dupla também apontando para baixo, a gente tem aqui o que a gente chama de produto endo. Tá? E aí, eu vou ter que apagar. Eu sempre esqueço que tem que apagar algumas coisas aqui. Tá, então esse aqui é o endo e esse aqui é o exo. Aqui a gente tem uma mistura. Então eu posso formar um pouco do endo e um pouco do exo. E nesse caso aqui eu formei 60% do endo e 40% do exo. Essa região já não é mais específica, né? Específica é
você parte de um estereisômero e você forma um estereisômero no produto. Essa reação significa que, a partir do caminho, eu tive duas possibilidades de formação de produto. E aí, nesse caso, é uma reação, aqui nesse caso, é em relação à estereoquímica aqui desse centro com essa cabeça de ponte. A gente está analisando aqui uma reação regioseletiva, estereosseletiva. Tá? Então, está tendo uma seletividade maior para esse em relação a esse. A gente precisa entender por que costuma, via de regra, empiricamente, costuma dar mais endo que exo. Tá? Endo geralmente é mais favorecido. E aí, a gente tem que recorrer... Deixa eu ver se está aqui. Não. Esqueci. Tá? Produto endo, geralmente, é favorecido. E aí isso tem a ver um pouco com os orbitais moleculares, que não vai dar tempo de mostrar para vocês. Então, geralmente, você está com aqui o dieno dienófilo. Aqui está a nitrila, aqui está a dupla, e aqui está o dieno, né? Você pode reagir dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, ou dessa maneira. Ó, se a gente colocar o alceno aqui da acrilonenfilana na vertical, certo? Dá para visualizar mais ou menos aqui os 6 carbonos, né? Mas eu posso reagir desse jeito, desse jeito, desse jeito ou desse jeito. Então, dessas 4 possibilidades, surgiram os 4 produtos. E aí, desses 4, 2 a 2 são enantiômeros. Então, via de regra, ou ele vai reagir mais assim ou mais assim, tá? Por causa dos orbitais moleculares, principalmente do dieno e do grupo retirador, o mecanismo da reação de Elzaldo, ele tende a acontecer com esse grupo lateral aqui, o grupo ciano, né, grupo nitrila, desculpa, ou o grupo eletroretirador, meio que meio que por baixo das duas duplas aqui do dieno, tá? Então, entre reagir assim e assim, por causa tem uma teoria dos orbitais moleculares que favorece que a reação acontece melhor desse jeito aqui, porque os orbitais aqui, eles interagem um pouco com os orbitais P aqui do dieno, tá? É uma história meio chatinha de explicar agora. Mas, via de regra, reage desse jeito. Por isso que leva um pouco mais do produto endo. Então, aqui, quando você cria possibilidades, mais de uma possibilidade de reação acontecer, você cria... você pode levar para uma reação seletiva. Você vai para 2 caminhos possíveis, tá? Então, um exemplo de reação estéreo-seletiva. A questão da estéreo específica, lembra, é quando você tem cis e trans, ou aqui ou aqui. Aí, se você tem unicamente cis, o produto vai ser cis. Se você tem trans, o produto vai ser trans. Aí é estéreo específico. Mas nesse caso aqui, ó, é uma questão de seletividade, que vai reagir desse jeito ou desse jeito. Agora, para complicar um pouco mais, agora a gente vai analisar a reação de Elzaldo desses 2 trens aqui. Esse aqui é o dieno, esse aqui é o dienófilo. Esse dieno aqui, eu vou especificar um pouco mais a geometria, vamos supor que é esse daqui, tá? Ó, CH3, certo? Daqui para cá. Então, se a gente fizer a de Elzaldo dessa maneira, vai dar um produto. Só que, ó, olha só como que a diferença de como você reage isso daqui. Eu posso reagir com o aldeído aqui, que é um grupo retirador para cima, mas se você fazer um mecanismo desenhando com o aldeído para baixo, né, de ponta cabeça, ele vai dar um produto diferente.
Então, é o que eu acabei de falar aqui da reação anterior. Então, eu tenho aqui duas possibilidades de produto. Então, se o aldeído estiver apontado para cima, eu vou ter essa disposição, né? O CH3. E aí, eu vou ter uma outra estrutura aqui. É um isômero constitucional, tá? Não é um estereoisômero. É um isômero constitucional porque a ligação, a conectividade está diferente, apesar de ter a mesma forma molecular. Então, você vê que aqui eles estão vizinhos, o carbono vizinho, e aqui eles estão com uma diferença de de 2 carbonos de distância, né? Isso vem por quê? Por que formou esses dois produtos? De novo, é porque eu reagi, porque deu um pouco do produto reagindo assim, e deu um pouco do produto reagindo assim, certo? Na verdade, o aldeído está para dentro e não para fora, aqui como eu desenho, mas é como se estivesse reagindo desse jeito e ponta cabeça, aí você vai ter esses dois produtos. Aqui o livro, o slide de onde eu peguei, ele inverteu o dieno. Tanto faz, tá? Para a gente ver qual que reage melhor, qual que vai formar mais, é só você fazer, é só você colocar os sinaizinhos de delta menos e delta mais, não só no dienófilo, mas no dieno também. Então, ao invés de colocar delta menos aqui, no oxigênio, para ser mais eletronegativo, o carbono vai ser positivo, fazendo alternância aqui, delta mais aqui. E aí, aqui no oxigênio, o oxigênio é mais eletronegativo, certo? Se você desenhar uma estrutura contribuinte de ressonância, você vai ver que aqui vai ser menos, mais, menos, mais, menos. E aqui está de ponta cabeça. Menos, mais, menos, mais, menos. E aqui continua normal. Menos, mais. Professor, por que você está colocando delta? Porque não são cargas formadas, né? São densidade de cargas. Ok? E olha aqui, ó. Se você está propondo a formação desse produto, olha essa ligação aqui. Formei essa ligação. Então, essa ligação veio dessa dupla para cá. Certo? Vem para cá. Pum, pum, pum. Só que essa ligação que vai ser formada entre 2 carbonos de delta mais. Enquanto que aqui, a ligação a ser formada vai ser entre o delta mais e um delta menos. Então, qual que vocês acham que vai ser formado preferencialmente? Esse aqui que está com o produto do tipo orto, ou esse aqui que parece um produto meta? Você vê que não é aromático, né? Qual que é o caminho mais fácil de ser formado, pessoal? Pode colocar no chat, para não achar que estou falando sozinho. Eu acho que estou falando só. Ah, o Leonardo colocou um. Eu acho que é o orto. Isso. Isso. Então, por isso que a gente chama a regra do orto-para, tá? Então, isso aqui assemelha um pouco uma reação orto, né? Um produto orto, que estão vizinhos. Tá? Mas esse aqui realmente é o que faz, é o que tem maior quantidade no final da reação de Eusálder. Tá? Então, dos dois caminhos possíveis. Oi. Não, só achei interessante esse ser o que tem o maior rendimento, né? O que é como mais formado, né? Porque a gente vê que tem dois grupos próximos um do outro, né? Então, se eu não pensasse assim nessa regra dos deltas, eu pensaria que, sei lá, por efeito de impedimento estérico, esse daí seria o menos formado, né? Interessante. Exatamente. Legal. Foi legal sua observação, Leonardo. Fosse até em reação aromática entre orto e para, por isso que para tem reações que formam mais do para do que do orto, né? Porque o para está mais longe.
Nesse caso aqui não dá para usar, mas... Então, aqui é um caso de seletividade. Dos dois caminhos possíveis, ele está indo mais por um caminho. Por que é régio? Porque é uma reação que você tem a localização aqui do OCH3 diferente em regiões diferentes aqui da molécula do produto, tá? Se tivesse a mesma conectividade, ou seja, a mesma conectividade, a mesma molécula, só que com estereoquímica, com cis, trans, aí seria estereoseletividade. Então, no caso aqui da Diosalda, a gente tem estereoespecificidade, principalmente em relação cis-trans, do dieno, dienófilo, e tem esse lance da regioseletividade, que você vai formar isômeros constitucionais diferentes, onde os grupos estão em regiões diferentes da molécula. Então, dos dois possíveis, dos dois regioisômeros, que a gente pode chamar disso daqui, ele forma preferencialmente esse aqui, por causa desse lance dos deltas. Ok? Então, está aqui de novo a explicação, a resposta no slide seguinte. As estruturas, aqui são os híbridos de ressonância do dieno e do dienófilo. Você percebe aqui a proximidade dos deltas, dos dois carbonos a serem formados as reações. Ok? Então, aqui tem um delta a mais. Aqui, fazendo aquela regra de alternância, né? Mas muita gente não gosta, a gente vai ver também um delta a mais aqui e um delta a mais aqui. Isso observando só a regioseletividade da reação, certo? Então, entre esse e aquele que parecia um meta, é o orto, a regra do produto orto, né, que a gente costuma brincar. Esse regioisômero é preferencialmente formado. Só que, ó, olha só, o livro, para não ficar muito complexo, ele omitiu aquilo que a gente viu lá atrás, sobre cis e trans, certo? Existe ainda uma relação que a gente não analisou dos produtos. Será que esses dois estão cis ou estão trans? E qual deles formou mais? O cis ou é o trans? A professora aqui não tem estereoquímica cis-trans aqui no dienófilo. E aqui no dieno, geralmente o oxigênio é mais volumoso, ele sempre vai ficar nessa conformação, esse trans aqui, certo? E se a gente tivesse alguma coisa aqui subindo, né, um carbono a mais, ficaria mais fácil a gente atribuir seria sido trans. Mas aí, por que para responder isso aqui, você tem que usar aquela regra do produto endo. Aí eu vou bugar a cabeça de vocês, né? A regra do produto endo é aquela que, quando você tem uma cabeça de ponte, você forma preferencialmente aquele com o grupo para baixo. Certo? Então, fica os dois apontados para cima e esse apontado para baixo. Se a gente voltar atrás isso aqui, pensar nos reagentes, né, que levou à formação desse produto, eu não sei se consigo explicar o endo desse jeito aqui. Certo? Você vê que esses dois aqui, ó, estão apontados para dentro, né? Então, é como se fossem esses dois hidrogênios aqui. O senhor respondeu aqui. Então, é como se esse grupo OCH3 estivesse apontando para cá, e aqui os hidrogênios estivessem apontados para cá. Então, se a gente supor que isso aqui é hidrogênio, vamos supor que isso aqui é hidrogênio, hidrogênio. A relação entre hidrogênio e a ligação estão apontados em lados opostos. Então, tem um hidrogênio escondido aqui, ó. Certo? E aí tem um grupo. E o hidrogênio, a relação entre o hidrogênio e o grupo, eles têm que ser trans. Não sei se vocês estão entendendo. Tá? Porque o hidrogênio, se a gente substituir agora o carbono por hidrogênios,
é como se o hidrogênio estivesse apontando para cima e o grupo para baixo. Então, a relação entre esse e esse é que esse é para frente e esse é para trás. Então, qual a relação entre o OCH3 e o aldeído? Os dois apontados para o mesmo lado. Então, se minha análise não tiver, análise porca aqui não tiver errada, isso aqui é a regra do duendo diz que esses dois aqui são cis, tá? Óbvio que essa reação de Alzheimer, ela não é enantioseletiva, então você vai ter a mistura cis com os dois atrás e o cis com os dois para frente. Tá certo? Quando eu dava aula na graduação, eu fazia uma regrinha com os alunos, né, de colocar primeiro o dineno do jeito normal, colocar o dienófilo com o grupo retirador no lado esquerdo, e aí colocar os hidrogênios, né? Tá? Então, o que tiver do lado direito, eles vão estar no mesmo lado. Então, esse hidrogênio aqui, que é esse, ele está no mesmo lado do que esse hidrogênio aqui, seria esse aqui. Então, de novo, eu ia dar a regra, o produto cis também, certo? Então, é difícil, juntando tudo, por isso que essa reação é muito interessante, porque ele tem muita informação, né? Muitos detalhes. Esses detalhes aí tornam a reação, por isso que é uma reação tão venerada, tão cultuada na síntese orgânica, tá? O produto já tem uma estereoquímica definida, então ele dá um estereoisômero, tá? Tem a regra do produto endo, tem a regra da regioseletividade, tem a estereoespecificidade, tem o lance dos grupos retiradores, tá? Então é uma reação que está cheia de detalhes. Só faltava ela ser enantioseletiva, mas para ser enantioseletiva você precisa de um indutor quiral aqui, precisa ter alguma coisa que distinga os dois enantiômeros, que não aparece aqui nessa reação. Tá? Espero não ter confundido vocês. Então, essa regra da regioseletividade é uma coisa, e a regra do produto endo é outra coisa, tá? A regra da seletividade, de novo, ela vai dizer se vai estar próximo a esse grupo aqui, ou se vai estar de ponta cabeça. Outro produto seria algo parecido aqui. E a regra do produto endo vai dizer se é cis ou trans a relação entre esses dois substituintes aqui do ciclo hexeno. Fechou de Eusáldo, a outra reação que eu queria comentar é a Mitsunobu, que foi sugerida, acho que foi a Vanessa que sugeriu. Por que eu estou pensando essa reação de Mitsunobu? Porque a reação de Mitsunobu, aqui é um artigo de revisão de 2009, não é tão antiga. A reação de Mitsunobu já é relativamente conhecida, já faz muito tempo que ela é usada. E esse artigo aqui é uma revisão, então tem seus motivos, mas tem mais de 700 citações e mais de 55 mil acessos só nesse artigo de reação de Mitsunobu. A reação de Mitsunobu, ela é um mal necessário, que eu falo. É uma reação usada no laboratório para fazer uma SN2. Se você olhar aqui, ó, nucleófilo, reagente com uma estereoquímica definida. O produto é um produto de substituição, então você substitui o OH pelo NU, então é uma substituição. O próprio nome já fala, né? NU de nucleófilo, então é uma substituição nucleofílica. E aqui envolve uma inversão de configuração. O que caracteriza que tipo de substituição nucleofílica ocorre em inversão de configuração? A bimolecular. Então, essa é um tipo de SN2 que a gente faz no laboratório, envolvendo principalmente álcoois, tá? E
Para você fazer essa substituição, não é só misturar os dois, senão seria muito fácil. Então, você precisa desses dois reagentes bastante estranhos aqui. A trifenilfosfina. Trifenilfosfina é uma molécula gigante. É o fósforo ligado a 3 anéis aromáticos. Ela é usada em quantidade estequiométrica. Então, você precisa, se você reagir um mol, você precisa de 1 mol de trifenilfosfina. E você precisa também disso daqui, ó. Um alquil de azocarboxilato. Então, é um dialquil, um azo de carboxilato. A gente usa bastante, no começo usava-se muito o dietil, azo de carboxilato, tem a abreviação DED, e tem o menos explosivo, que é o DID, DIAD, que é o diisopropil. O problema do DED é que ele é tóxico e explosivo. Esse aqui é apenas tóxico, não é tão explosivo. Tá? Ele é explosivo por causa da química do diazo. Toda vez que você tem um composto diazo, ele pode ser propenso à explosão. Você também precisa de um equivalente. A reação acontece. É uma reação, por isso que ela é tão usada na academia e na indústria. Muitas rotas de fármacos, de drogas, existem provavelmente alguma rota industrial que usa a reação de Mitsunobu. O problema da reação de Mitsunobu, diferente da de Diels-Alder, lembra da economia atômica? Nesse caso aqui, a economia atômica é super baixa. Por quê? Porque você está incorporando, você está usando na reação 2 reagentes que não vão ser incorporados na estrutura do produto, não fazem parte da estrutura do produto. Mas eles são coadjuvantes, sem eles a reação não acontece. E os subprodutos dessa reação de Mitsunobu são esses dois, o óxido de trifenilfosfina e o diazo reduzido, tá? O diamino aqui que a gente fala. Tá? Esse OH que está em azul, o oxigênio foi parar aqui no fósforo e o hidrogênio foi parar aqui no nitrogênio. Isso aqui pesa, se você faz uma escala de mol, imagina o peso dessa molécula, a massa molar dessa molécula, é muito alto. Esse aqui também é meio chato de separar. Isso aqui é um subproduto de peso absurdo. Isso faz com que a economia atômica cai bastante. É uma reação muito ruim no ponto de vista química verde, mas ela é utilizada porque ela funciona. Você consegue inverter, uma das poucas reações que você tem essa inversão de configuração. Ela é usada na academia e usada na indústria. Professor, essa reação já existe faz muito tempo. Só ano passado, nos últimos 5 anos, vai chutando, começaram a estudar versões catalíticas dessa reação. Existe já alguns artigos tentando transformar essa reação muito utilizada na indústria de forma catalítica, utilizar esses reagentes em quantidades pelo menos subestequiométricas. Saiu uma Science, um artigo da Science ano passado, depois eu mostro para vocês. Para sair na Science tem que ser muito bom, né? E ainda mais uma reação de síntese orgânica, que pouca gente vai explorar, mas saiu na Science, e os caras conseguiram transformar essa reação numa reação catalítica. Tá? Depois eu coloco o artigo lá no Classroom. Mecanismo disso. Vixe Maria, deixa eu ver se eu lembro. Eu não tenho a colinha aqui. Vamos tentar ver o mecanismo disso. Por onde a gente começa? Por aqui, ó. Par de elétrons do fósforo. Se você olhar essa estrutura aqui do diazo, nitrogênio, nitrogênio. Aqui tem uma carbonila, aqui tem um oxigênio. Menos, mais. E aqui tem um par de elétrons aqui que você pode estabilizar por ressonância. Por que eu estou dizendo isso? Fazendo aquela regrinha do delta menos, delta mais, isso seria um delta menos, mas isso aqui seria um delta mais. Então, olha que mecanismo maluco.
Isso aqui vai atacar aqui. Vou promover para cá. E vou promover isso aqui para cá. Alguns livros fazem desse jeito. Eu vou colocar aqui no oxigênio. Ok? Então, foi uma reação nucleófilo-eletrófilo. Eletrófilo de nitrogênio é muito pouco comum, certo? É muito difícil a gente visualizar isso. Tá? Mas é por causa desse sistema aqui que lembra um pouco um sistema alfabeto insaturado, né? Onde a gente tem menos, mais, menos, mais. Só que aqui a gente tem 2 nitrogênios. Talvez não dê tempo para ver na aula de hoje, mas a adição de Michael, esse primeiro ataque lembra muito a adição de Michael que alguém sugeriu aqui, acho que foi o Ivanildo. Tá? Que não sei se vai dar tempo. Formei esse trem. E aí, a próxima etapa é desprotonar esse hidrogênio do nucleófilo para tornar ele mais reativo. Então, isso aqui vai regenerar, vai atacar como se fosse um enolato. Isso aqui vai abstrair um hidrogênio. Essa aula está bem lenta, né, pessoal? Desculpa. Vai ser uma reação ácido-base. Aqui é a base e aqui é o ácido. E esse trem aqui, eu estou só analisando esse reagente aqui ainda. Tá? Ok. E aí o nucleófilo vai ficar negativo. Balanço de carga. Próxima etapa aqui vai ser a ligação do nucleófilo, do álcool, desse álcool de partida aqui, com essa parte aqui do fósforo, tá? Ele parece que é um bom grupo de saída. Deixa eu ver se eu estou errando alguma coisa. Acho que aqui está certinho. Certo? Depois, isso. E aí vai entrar, então, agora uma reação do tipo nucleófilo-eletrófilo, par de elétrons do oxigênio. Ele vai atacar aqui, ó, esse fósforo e expulsar esse grupão todo aqui. Tá. Deixa eu ver se dá para desenhar isso. Então, o oxigênio vai ficar com esse hidrogênio, carga positiva, ligado ao fósforo. Isso. O fósforo tem uma hipervalência, ele pode acomodar mais. Ele vai estar com os 3 fenilas aqui. E aquele monte de nitrogênio ligado aqui, que eu vou abreviar, tá? Que aqui já vai ficar muito pesado. Aí tem uma abstração do hidrogênio. Vai ter uma desprotonação. Tá? Isso aqui vai sair. Então, esse hidrogênio é como se ele estivesse indo para cá. E aí você vai ter, então, essa espécie aqui. Isso. Com oxigênio positivo. Mas esse produto aqui que já está na forma reduzida. E o nucleófilo que ainda não tinha sido usado.
E aí agora você vai fazer tipo um SN2, vai atacar aqui o nucleófilo e vai expulsar o óxido de trifenilfosfina, que é esse outro subproduto. Tá? Eu sempre me confundo um pouco no mecanismo Tsunobu. O Wiki coloca um mecanismo diferente, mas não é tão... não foge muito disso. Tá? Então, depois desse ataque, alguns livros colocam um par de elétrons indo para o nitrogênio, formam um nitrogênio negativo. Esse nitrogênio negativo abstrai esse hidrogênio, e aí você forma essa espécie aqui, OPH3, e tem a estrutura contribuinte de ressonância tanto no fósforo, com a carga positiva no fósforo, no oxigênio. E aí você transforma esse oxigênio num bom grupo de saída para expulsar e levar essa estrutura bem estável aqui, que é esse óxido de fosfina. Bem, falta falar rapidamente de algumas reações. A gente tem aqui o rearranjo de Beckmann, reação de Gomber-Bachmann, a reação de Kobe, eu acho que eu mostrei, mas não descrevi, e a adição de Michael, que ele é relativamente simples. Tá? O arranjo de Beckmann é uma reação bem bonita, e ela é uma das reações-chave para a síntese da caprolactama. Essa caprolactama aqui é uma lactama contendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse aqui é um dos precursores para a síntese do nylon 66. Então, ela tem uma grande importância, essa reação de Beckmann, principalmente para a síntese da caprolactama, que é a matéria-prima do nylon, de um dos tipos do nylon. Como que essa reação acontece? Então, você pega a ciclohexanona, joga hidroxilamina, você forma essa acetona, se transforma o que parece uma imina, né? Com um OH, que a gente chama de oxima. E aí, na reação de ácido, ocorre, olha só que interessante, aqui tem um anel de 6, e você transforma num heterociclo de 7 membros. De alguma maneira, o nitrogênio acabou sendo incorporado aqui no anel. Então, isso aqui é um ácido. E esse par de elétrons aqui do oxigênio pode ser usado como base. Então, a primeira reação é uma reação do tipo ácido-base, aqui para cá, e aí você forma, eu vou colocar de lado aqui, tá? Isso aqui, ó, um bom grupo de saída. E aí, o que acontece? Você é obrigado, para você formar isso aqui, você é obrigado a romper uma ligação carbono-carbono. Carbono, carbono, nitrogênio, carbono, 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 nitrogênio. Então, de alguma maneira, isso aqui foi para cá, ou isso aqui foi para cá. Tá? Você pode escolher um dos dois aqui. Como ele é simétrico, então vamos pegar essa ligação aqui sendo quebrada, atacando o nitrogênio não pode ficar com mais de 8 elétrons, o par de elétrons vai para a água. E aí você vai formar, isso aqui é difícil de desenhar, pessoal. Algo parecido com isso. Mais água. Eu acho que eu esqueci... Não, tá certo. Tá faltando uma carga positiva. Só chutar minha zureta. Vou para cá. E eu acho que tem mais algum passo aqui que eu esqueci. Deixa eu ver o que era mesmo. Ah, esse par de elétrons ia para cá, pessoal, desculpa. Então, esse par de elétrons aqui formava uma tripla.
E aí você vai ter esse nitrogênio aqui com 4 ligações positivas. E aí você tem esse carbono fortemente, nitrogênio é mais eletronegativo que carbono, isso aqui é fortemente eletrofílico, esse carbono é fortemente eletrofílico. Então a água ataca aqui esse carbono, par de elétrons ajuda a estabilizar essa carga positiva, e aí você vai gerar, já vou desenhar mais ou menos a forma que está aqui. Para cá. Tá? E aí depois você desprotona, você tira o hidrogênio da água, transfere para o nitrogênio e acaba levando a amida cíclica, a lactano. Tá? Isso. Eu esqueci desse detalhe aqui do par de elétrons de forma tripla. É uma reação bem interessante, arranjo de Beckmann. A Goldman-Bachmann era uma reação de reação radicalar. Ela começa a partir de um sal, que a gente chama de sal de areno de ozônio ou aril de ozônio. Esse tipo de sal é um sal orgânico, onde a gente tem um N2 com nitrogênio mais, fazendo com cátion, e um ânion aqui que pode ser um halogênio, pode ser SO4, pode ser acetato, tá? Qualquer contraíon negativo. E esse mecanismo aqui é meio picadinho. Ele precisa de um meio um pouquinho básico para que você forme essa estrutura aqui. Aqui é o mecanismo Kipit que eu não confio muito, tá? Existem várias propostas para geração do radical fenílico, tá? Então, isso aqui vira um grupo de saída, acaba saindo N2 de alguma forma, e você forma um aril radical. Esse aril radical, na presença de um benzeno, por exemplo, que pode ser até dissolvente, vai formar uma ligação entre o aromático e o aromático. E aí, no produto, você tem aqui um naftil, o binaftil, o bifenil, desculpa, o bifenil como produto principal. E essa reação acontece não só com benzeno, mas acontece com qualquer outro tipo de aromático. Tá? Aromático heterocíclicos, heteroaromáticos também acontece. Então, aqui, basicamente, é uma reação nucleófilo-eletrófilo, se forma uma ligação. Aqui, ele acaba se ligando ao outro, isso aqui não posso dar certeza. E aí tem uma saída do N2, que é um ótimo saída para a formação do radical. Essa radical é super instável, através de ataque aqui entre um radical e um composto aromático, você deslocaliza o radical através do benzeno que foi atacado, e ele pode ser facilmente, a aromaticidade pode ser regenerada com a abstração de outro, com uma reação de terminação aqui com outro radical, essa reação radical. Tá? Certo? A adição de Michael, ela é deixa eu ver aqui. A adição de Michael, basicamente, você precisa de um nucleófilo de carbono. Oh, caramba, cadê meu? Tá, então, geralmente, uma equação geral, você tem um sistema alfabeto insaturado.
Então, aqui tem aquele lance do delta menos, delta mais, delta menos, delta mais. E aqui você precisa de um nucleófilo de carbono. Então, você pode ter um carbono ligado a dois grupos eletroretiradores. E aí, se você tiver um hidrogênio relativamente ácido, você precisa de base, mais isso daqui. E aí, a base vai extrair esse hidrogênio. Você pode formar um enolato, um carbônio. E esse carbônio vai tacar aqui, para cá, para cá. E aí, você vai ter o produto de adição. Aqui ele vai pegar um hidrogênio no meio. Desculpa. Tá, depois do workup, quando estiver a reação está feita em meio básico, né? Então você pode pegar a base protonada, desprotonar, e aí você vai regenerar o enolato. Ok? Existem várias maneiras de gerar esse carbânion, que seria um nucleófilo de carbono. Tá? Existem sistemas 1,3 de carbonílicos, são facilmente enolizáveis, né? Mas também a gente pode lidar com carbonos ligados a organometálicos. Então, a gente tem dois tipos principais aqui, os de cobre, os de lítio, os de magnésio. Então, esses reagentes de cobre aqui tem um nome específico, são os reagentes de Gilman. Esse aqui é o Grignard. E aí a gente vai começar a falar um pouco de uma teoria ácido-base, que a gente chama de HSAB, que é o duro mole. É uma outra teoria ácido-base. E tem muito a ver aqui com o tipo de organometálico que você usa. Nessa reação de Michael, que pode ser qualquer nucleófilo, mas se a gente pegar organometálicos específicos, se você reagir com magnésio, vai dar um produto, e se você reagir com cobre, dá outro produto. Vou compartilhar a tela aqui, que fica mais fácil. Então, aqui, ó, é uma coisa que a gente costuma dar em pós-graduação, quando você tem um sistema alfabeto saturado, propenso a reagir via adição de Michael, né? Se você reagir um reagente de cobre, organo-cobre, que a gente costuma chamar de cuprato, mas alguns chamam de reagentes de Gilman, eles têm uma preferência em atacar o carbono aqui da enona, certo? Igual a adição de Michael. Mas quando você tem agora um reagente de Grignard, você tem dois centros eletrofílicos, aqui ou aqui, na carbonila, ou aqui no carbono da dupla. Só que reagentes de Grignard, eles têm uma dureza maior, eles são um pouquinho mais duros, e esse carbono ligado à carbonila costuma ser mais duro também. Então, a gente chama isso aqui de aproveitando a teoria duro-mole, né, HSB, reagentes de Grignard tende a reagir na carbonila, e aqui os de cobre na dupla. E existem muitas reações que você precisa fazer uma reação adição 1,4, que a gente costuma falar, né? 1, 2, 3, 4. Ou você quer fazer uma reação 1, 2, que seria nesse caso aqui do Grignard. Então, tem diferenças dependendo do tipo da força, da dureza do nucleófilo, ele pode ir para um caminho ou para o outro. E esses reagentes de cobre, quando for falar a gente vai falar mais de paládio, né, quando for falar de organometálicos e de lítio. Os de cobre, eles são os melhores utilizados quando você quer fazer um SN2 utilizando um nucleófilo de carbono em relação ao Grignard. Muitos erros conceituais de achar que Grignard faz SN2 com um aleto primário, essa reação não acontece.
tá? Porque isso aqui tem uma basicidade muito forte também. Então, além de ser um nucleófilo duro, ele também é uma base dura. Então, ele tende a reagir de uma maneira, tá? Enquanto que o cobre não. Esse aqui é um mais cara de carbono nucleofílico mesmo. Para fazer substituição, para fazer ataque 1,4. Tá? Essa era a parte que eu queria falar da parte de adição de marco. Adição de marco tem muita coisa, pessoal. Então, daria uma aula só para falar de adição de marco. Certo? Eu vou parar a aula hoje e espero que tenha... Não deu para falar de todas as reações, existem mais de 1000 reações no nome, a gente só falou de 3, 4. E, assim, que tiver... Eu sugiro que vocês pesquisem mais as reações que vocês têm mais interesse, que vocês tendem a trabalhar no futuro, né? Ou no laboratório ainda. E não dá para fazer... Não dá para investigar as 1000 reações. Tudo bem? Dúvidas? Tranquilo, professor. Tem dúvidas também, professor. Beleza, então vamos encerrar a aula por hoje. A aula que vem eu já vou mudar de assunto, vai ser um pouco mais interessante. A gente vai começar a fazer análise sintética. Então, quem tem uma pesquisa aqui de síntese e precisa planejar a síntese, né, fazer a síntese mais para frente, esse vai ser o tópico, esse é o objetivo principal da retrossíntese, a partir de moléculas grandes. Quais são as operações lógicas que a gente faz para tentar, a partir de reagentes comerciais, mais simples, mais baratos, chegar na sua molécula de interesse. Ok? E a gente vai falar isso de uma maneira um ritmo bem tranquilo, falando coisas bem básicas, até tentar chegar ao máximo que a gente puder de análise retrosintética. E por isso que vai demorar 3 aulas de análise retrosintética. Ok? Então, pessoal, até quinta-feira. Eu vou colocar mais exercícios, eu acho que está faltando um pouco de exercícios, né? Mas pratiquem pelos aqueles aplicativos, o Action Flash. Tem um aplicativo aqui que foi disponibilizado, eu cheguei a dar uma olhada, mas acho que não tem tantos mecanismos. Eu achei um ou outro aqui, mas precisa de Flash, então tá meio complicado achar. Tá? Mas, por enquanto, o Action Flash é o mais completo para esse tópico de name reactions. Até quinta, pessoal. E a gente se vê. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Hein? Bom descanso. Tchau, tchau. Obrigado, professor, também. Tchau, tchau.